Tati Mandelli, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia, Rebeca, feliz aniversário aí para o Felipe, e um bom dia para você que está nos ouvindo aí na Ouro Negro FM, no YouTube e no Rumble. Hamas esconde terroristas em ambulâncias. Como a Vanessa falou, são terroristas, né? Eles não fazem ação de guerra, eles fazem ação de terror. E aí eles vão usar todos os artifícios que eles podem. Dizem que até nos grupos de saídas ali de Gaza tem algumas pessoas com passaportes também de outros países que também são terroristas e que podem estar querendo justamente fugir ou sair, já que Israel tem dito, né, que já está chegando quase no centro ali das operações do Hamas na faixa de Gaza. Então, o Mossad é um dos sistemas de inteligência melhores do planeta, não tem nada melhor que o Mossad. E ele, em parceria, né, com a Polícia Federal, que faz parte de um acordo internacional, prendeu esses terroristas aí em São Paulo. Mas eu acredito que tenham muito mais no Brasil. Verdade. Do que só esses. E é bom saber que o Mossad também está ajudando a Polícia Federal na identificação desses terroristas. O Brasil está acostumado com atos terroristas praticamente intensos o tempo todo por parte do crime organizado e não fica, às vezes, muito atento do que podemos estar aí tendo coisas como uma explosão de sinagoga ou com alguns atos terroristas mais direcionados ao povo israelense. Então, é muito bom que o Hezbollah esteja assim. O Mossad agora tem um objetivo que é proteger os israelenses em todo o mundo, né? O próprio chanceler da Alemanha diz que já está tendo problema com crianças que não querem ir à aula e outras coisas. Tem uma maluca nos Estados Unidos que jogou o carro contra uma escola de judeus a semana passada. Então, quer dizer, isso tudo está extrapolando muito e, provavelmente, o Mossad está trabalhando com essas polícias locais para identificar possíveis ataques aí em outros países também. A Divisão 252 conduzindo operações no solo, deixando a área segura, a área de Beit Hanon eliminando terroristas, túneis subterrâneos e a estrutura terrorista do Hamas. A gente tem acompanhado a imprensa, não no Brasil só, mas no resto do mundo, e é uma coisa meio óbvia que Israel tem muito mais condição técnica de ganhar essa guerra do que o Hamas teria. O plano deles era fazer talvez aquele ataque hediondo que fizeram para provocar Israel e depois vir com essa balela de usar a população civil de Gaza e se esconder nos túneis. É o que a gente viu aí. Eles estavam preparados para se esconder nesses túneis durante um longo período de tempo. Então, esse era o plano, e nesse meio tempo tentar escalonar aí uma crise mundial e tudo que eles realmente estão conseguindo aí, dos desavisados, aqueles que não entenderam ainda que os maiores reféns do Hamas não são aqueles 220 israelenses ou brasileiros, que a gente não sabe bem quem está ali naquela lista, mas sim as 2 milhões de pessoas que moram em Gaza, que são reféns do Hamas, que se escondem embaixo de hospitais, embaixo de escolas, em túneis subterrâneos. Então, é evidente que Israel tem um sistema de inteligência, como eu falei antes, muito avançado, que é o Mossad, e o exército israelense muito bem preparado, contando com toda a tecnologia também dos Estados Unidos e dos países europeus. Evidentemente, Israel está acabando com esses terroristas em Gaza, e aí a dúvida se nesses corredores humanitários e nesses repatriamentos não estão saindo terroristas aí com medo de serem capturados. Eu acho que, se podemos confiar em alguma informação, com certeza é do exército israelense, que vive numa democracia, que tem que prestar contas à sua população, do seu trabalho, e não de um grupo terrorista financiado por grupos de esquerda, radicais e ditatoriais de todo o mundo árabe e, quem sabe, de alguns aqui também no Brasil, na América Latina. Então, o que temos hoje é isso. Eu acredito muito mais, e toda a imprensa tem noticiado no mundo também, que Israel está muito à frente disso, e as vítimas de Gaza, a gente tem essa dúvida, né? Essa dúvida que sempre surge quando quem manda a informação não tem credibilidade suficiente para dá-la. Então, acho que, com certeza, Israel está indo melhor. Eu tenho lido aí que já dominou praticamente o centro de comando aí, dentro da faixa de Gaza, e eu espero mesmo que eles eliminem o Hamas da faixa de Gaza. E, apesar do Lula não gostar
nem os Estados Unidos. Eu imagino que para quem mora em Gaza, para o povo palestino, esse que vive de escudo, é melhor que Israel permaneça no seu domínio ali dessa área. Israel anuncia a detenção da ativista palestina Aret Tamim. Eu acho que é o mínimo, né? Precisamos controlar aí essas pessoas que ficam incitando o ódio, porque isso sim é incitação ao ódio, né? Estamos defendendo um Estado, que é o Estado de Israel, contra uma barbárie que aconteceu pelo Hamas dentro de Israel. Então, essa moça palestina tem mais que ser detida e ser informada decentemente do que está acontecendo. E quem ouviu as imagens e todos os jornalistas que tiveram estômago para ver as verdadeiras imagens do massacre saem apavorados. Então, eu acho que precisamos mesmo conter esse discurso, né, ou conter essas pessoas que têm como objetivo aumentar o conflito na sua região, que é o caso dessa moça. É uma pena, né, 22 anos, mas é que desde criança eles são ensinados assim, né? Essa coisa da doutrina, da doutrinação, ela é uma coisa muito, muito horrorosa. Ela começa com essas provinhas do Enem e termina assim, defendendo o assassinato de criança. É uma coisa terrível isso, que a gente está vendo essa inversão de valores aí na sociedade. E essas jovens aí bonitinhas que vão dizendo isso são ainda piores, né? Já teve outros cancelamentos aí de outras palestinas que participavam aí de outros programas, também já foram isoladas. Eu acho que isolar esse tipo de gente que incentiva o terrorismo é fundamental. Letícia Sabatella se desculpa por post sobre guerra no Oriente Médio. A atriz Letícia Sabatella emitiu um comunicado nesta quarta em que se desculpa por ter afirmado que Israel matou civis israelenses no dia 7. Agora pedir desculpa resolve. Eu lá postei um negócio que eles acharam que era fake news, derrubaram o meu alcance, botaram ordem na minha página. Eu quero saber se o Meta fez isso tudo com a página dela. Se você botar aí Letícia Sabatella aparece, não siga essa pessoa porque ela dissemina informação falsa, como apareceu já para mim. É isso que eu quero saber, porque se ela já pediu desculpa, já admitiu, o mínimo que a plataforma pode fazer é dar um gancho nela, como deu em mim. Porque eu já tive isso. Então, assim, eu só queria que tivessem 2 pesos e 2 medidas, porque o que eu falei não foi nem grave e nem era fake news. E o que ela falou é uma fake news horrível, que tende a desculpar ou acusar a vítima de um crime que foi feito contra ela mesma. Quer dizer, muito grave. Eu espero que a Meta, no mínimo, tenha feito isso na conta dela, diminuído o alcance e deixado ela com ordem de que não siga essa pessoa porque ela dissemina informação falsa. Não sei o que estão dizendo, foi ela mesma que disse. O deputado do PL, Abílio Brunini, ele entrou numa sessão pró-Palestina e foi escoltado pela Polícia Legislativa para fora desta comissão que estava acontecendo, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, né, e um evento pró-Palestina. E esses caras gritando, aí a esquerda no Brasil hoje está patética, viu? Sabe que eu tenho saudade de uma esquerda elegante, assim, né? Quando eu escuto uma pessoa que nem o Aldo Rebelo, eu falo, o que aconteceu com a esquerda, que agora só tem ignorante? Pelo amor de Deus! O Aldo Rebelo, pelo menos, é uma pessoa que tinha bom senso, ele defendia o que ele defendia, mas ele olhava o todo, né? Ele não via por uma lupa. Que é isso? Olha só, chamando as pessoas... Ah, não, é nojento, viu? É nojento. Deus me livre. Essa nossa imprensa, esses nossos deputados, Deus me livre. Chamando de nazista o cara que está defendendo os judeus. Ai, viu? Não sabe nem o que significa. Você sabe que uma vez eu saí de uma manifestação escoltada pela polícia. Eu tinha 22 anos, estava fazendo uma panfletagem contra um absurdo que queriam colocar na Constituição de 88. Graças a Deus não colocaram, que era a estabilidade no emprego. Mas a gente já tem um funcionarismo público estável que é extremamente ineficiente. Imagina se trouxéssemos isso para todas as relações de emprego. E aí nós fomos panfletar, gente, devia ser umas 10 pessoas da Associação de Jovens Empresários, fomos panfletar na esquina da Borges de Medeiros com a Rua da Praia, que é, sei lá, aqui em Salvador não tem um lugar tão assim, mas é tipo ali na... Avenida 7? É, tipo Avenida 7, por aí.
mas, né? E fomos ali panfletar com as pessoas. Deu 20 minutos, chegaram uns 30 pessoas agressivas, gritando, empurrando. Resumo da ópera, a gente teve que sair escoltado pela polícia, porque eles não têm espaço para o contraditório. E é bom que vocês tenham muita noção que quando a gente fala que eles não têm espaço para o contraditório, também não tem espaço para o contraditório na política, na mídia, nas universidades e nas escolas. Então, política de pensamento único é política de opressão, em qualquer lugar. Então, assim, essa é a política deles. Aí eles gritam com uma pessoa que está defendendo Israel e chamam essa pessoa de nazista aos gritos. Mas, pelo amor de Deus, a pessoa está defendendo Israel e chamam de nazista. Então, é exatamente isso. Eu já vivi isso. Essa esquerda é agressiva e quando não tem, realmente não tem argumento, parte para a ignorância. É isso que a gente vê sempre que ele se manifesta. Senado aprova a PEC da reforma tributária. Lamentável. Lamentável. O Senado não aprovou com folga, aprovou por 54 votos, precisava 51, então margem apertada. Aprovou, 53 a 24. De 53 a 24, precisava 51, então ou 49, a diferença foi de 4 votos só. Infelizes 4 votos. E o que nós temos nisso que foi aprovado, que ninguém sabe exatamente o quanto vai impactar. O governo está falando aí entre 25% e 28% de imposto total para os brasileiros, mas tem gente que diz que em alguns casos pode chegar até a 33%. Porque ninguém sabe exatamente o resto tudo, as alíquotas, toda essa outra parte ficou para a lei ordinária. O que eles aprovaram foi a junção desses impostos, essa reforma tributária que tinha o objetivo de simplificar. De fato, nos próximos 10 anos, que é o tempo que as duas reformas andam simultaneamente no Brasil, vai complicar ainda mais a vida do empresário. Não vai baixar a alíquota, vai subir a alíquota. Então, vai complicar, vai subir a alíquota e vai acabar com a autonomia dos estados e municípios. Então, é uma tragédia. O Senado acabou de aprovar uma reforma tributária que vai jogar o Brasil numa recessão enorme. Quer dizer, a gente tem somado uma reforma tributária que deixa os impostos muito mais caros contra um sistema de governo que aumenta cada vez mais as despesas sem entregar nada para a nossa população. Eu quero que alguém me diga o que esse governo já entregou. Porque não entregou nada até agora. O que tem entregue é insegurança jurídica, e essa reforma, como foi aprovada, vai dar uma insegurança jurídica ainda mais. Ela tinha 700 emendas, quer dizer, essas 700 emendas, já foram aprovadas 200 e tantas emendas, e essas emendas são todas para alíquotas regionais. Essa é isenta, aquela tem esse benefício, quer dizer, é um armengue completo de um governo que quer interferir em vários setores, que faz uma reforma tributária em cima de uma arrecadação que cada vez cai mais. Então, quer dizer, o que a gente tinha era um governo que funcionava baixando imposto, o que a gente ganhou depois que do governo do amor foi muito mais imposto e muito menos serviço. Então, parabéns para todos vocês que fizeram todos esses senadores que fizeram esse absurdo dessa reforma tributária, que ainda aquela reforma tributária que estava lá na época do Arthur Maia ainda era muito melhor do que essa coisa que eles aprovaram aí. O Arthur Lira já disse que vai ter que mexer, porque foram muitas emendas, muitas coisas. Quer dizer, é um armengue, é um jogo setorial, é um jogo de se eu sou mais amigo, eu consigo um benefício aqui, enfim. Essa reforma tributária para o povo brasileiro foi péssima. Vai conseguir, com certeza, nos jogar mais ainda na recessão, essa que já vem e já vai se aproximando do Brasil. Quer dizer, um dever de casa que não foi feito, sem responsabilidade social, responsabilidade fiscal, sem colocar o governo de uma forma eficiente, aumenta os impostos e aí vai só atrapalhar os investimentos no nosso país. Então, aí, parabéns aos envolvidos, conseguiram atrapalhar o Brasil e muito com essa reforma tributária. Conseguimos recuperar a imagem do Brasil com viagens, diz o Lula. Coloca as risadas aí, ô Felipe Dilon, aniversariante. Primeiro, não recuperaram a imagem do Brasil, porque ele tinha uma expectativa, quer dizer, o mercado internacional, né, tinha uma expectativa a respeito dele. Descobriram que ele é um
frouxo, né? Na guerra da Ucrânia e da Rússia, ele quer ficar em cima do muro. Entre Hamas e Israel, ele quer ficar em cima do muro. É um cara que está em cima do muro, mas que todo mundo já percebeu que, na verdade, tem um projeto que é transformar a América Latina num grande espaço socialista comunista. Acho que ninguém tem dúvida disso. A intervenção dele nessa eleição argentina agora, o mundo está vendo. A OCDE já disse que o Brasil, que parecia ser um país que tinha se libertado da corrupção na época da Lava Jato, quando o Bolsonaro entrou, abriu a possibilidade do Brasil entrar na OCDE, isso já foi por água abaixo. Já não vamos fazer parte aí da elite do mundo. Eu estou dizendo, sou brasileira, e os caras lá na Arábia dizendo Lula ladrão, aquele negócio. Então, assim, a imagem dele, a gente vê, todo mundo viu ele ser recebido às vaias em vários lugares, e isso faz um contraponto com as imagens que o mundo viu do Bolsonaro. E aí não adianta a mídia falar, porque contra imagens não há argumentos. Então, ele é uma pessoa que, com essas viagens todas que fez, não recuperou a imagem do Brasil lá fora, muito antes, pelo contrário, jogou ela na lata do lixo, e no Brasil não fez nada, e agora não tem mais público no Brasil. A última live dele teve, no máximo, 3.000 pessoas ouvindo, quer dizer, menos que a gente aqui na Brado. Então, é uma coisa surreal. É uma pessoa que não fala com ninguém, também não fala com o mundo, porque vender essa imagem de, não, eu estou viajando, eu estou falando com o mundo. Mentira, mentira. Essa posição dele aí, meio em cima do muro, sobre Israel, acabou ainda mais com ele. Ele vai ter dificuldades e graves de negociar coisas internacionais. Então, ficou aí meio em cima do muro, fez aquela onda ali que ia defender a Amazônia, mas a Amazônia está em chamas. O mundo está vendo que a Amazônia está em chamas. Então, chega lá para o mercado comum europeu, lá para o Parlamento Europeu, e fala que ele vai ser o cara que vai defender. Como defender? Tá pegando fogo, nunca foi assim, ninguém viu isso. Pergunta para o pessoal que mora em Manaus. Então, quer dizer, o mundo está vendo. E quem não está percebendo ainda que está completamente isolado é ele. E aí eu vou lembrar o professor Olavo, que disse que quando o Lula perceber que ele está completamente isolado, que ele não tem mais poder nenhum, ele vai sucumbir pela própria vaidade. E eu acho que isso já está acontecendo. Então, quem diz que é muito importante, de fato, pergunta aí para você que está me ouvindo, aquele amigo seu que se diz que é muito importante, normalmente não é. Então é isso que ele está dizendo que ele é um líder. Ele não é um líder. Que é Prêmio Nobel da Paz, fala sério, velho. O cara fez o maior esquema de corrupção da história do planeta, que é Prêmio Nobel da Paz. Então, tudo bem que nessa distopia o Irã, né, que massacra mulheres, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, quem sabe, né, com esses órgãos internacionais loucos aí, querendo a distopia mundial. Mas, assim, é um líder péssimo, é um péssimo presidente, escolheu um péssimo ministério, é péssimo em relações internacionais, tanto é ruim que eu acabei de falar. A sexta lista de pessoas que conseguiram sair da lista de Gaza não inclui os brasileiros novamente. E isso é falta de diplomacia. Então, a diplomacia do Lula é um lixo. É um lixo. Então, assim, é isso que nós estamos vendo. E daqui a pouco, cada dia mais, o mundo vai perceber o quanto o nosso antigo presidente era muito melhor, tanto para a economia e para os negócios, como politicamente dentro de casa. E é por isso que é onde o nosso presidente vai, ele continua sendo recebido como líder que é. E no dia do aniversário do Lula, eles tiveram que pagar meia dúzia de gato pingado para ficar ali no puxadinho. Aquele mesmo puxadinho que o Bolsonaro falava todo dia para cumprimentar as pessoas, tiveram que botar uma meia dúzia de militante lá no dia do aniversário dele para cantar parabéns, para fazer de conta que ele era amado pelo público. O público não gosta dele, se gostasse dele via live. E não adianta botar repórter da Globo, mega estrutura, vídeos maravilhosos, mega produção, nada disso encanta. Quando ela abriu, tinham 12 pessoas. 12. No máximo, teve 3.000. Então, isso aí, desculpa, né? Mas não é uma pessoa que é um líder internacional que tem esse tipo de audiência. Desculpa, Lula, você está errado. Você já morreu e ainda nem sabe. O Bolsonaro diz aos deputados ontem lá na Câmara: precisa distanciar da esquerda, diz o Bolsonaro a deputados. Sim na política, não na eleição, né? Porque eu acho que ele tem um papel político importante, que é de mostrar para esses deputados que são da base, e principalmente dos do Centrão, que se posicionam, às vezes, a favor do governo,
às vezes muito pessimamente a favor do governo, num discursinho de eu preciso trabalhar pelo Brasil, mas essas políticas do governo não são a favor do Brasil, são a favor do socialismo, é diferente. Então, acho que eles se posicionam muito bem. O Lula, que defendeu o Hamas, é incapaz de mandar o Hamas libertar os reféns. Ele não falou que era só dar uma ligação para o amigo dele. Então, umas bobagens que ele fala, que não tem nenhuma possibilidade de sucesso. E o Bolsonaro chamando a atenção aí da base conservadora, que é importante se posicionar contra essas coisas do governo, porque se vem do governo, só pode ser uma coisa muito ruim. E foi o que fizeram com o governo dele. Cada vez que o governo propunha coisas boas para o Brasil, a oposição, só porque era ele, dizia não. Então, chegou a nossa vez também. Eu digo que o grande papel dos conservadores dentro do Congresso, nesse momento, é o papel de muralha, de não deixar passar o absurdo. E tem muito absurdo para passar. Ontem passou esse absurdo da reforma tributária. Parabéns aos senadores envolvidos na pior reforma tributária já feita nesse Brasil. Parabéns aos baianos, né, todos do PT ou do PSD, todos eles socialistas, a favor de muito imposto para as empresas pagarem, para as pessoas pagarem, enquanto eles andam de helicóptero, de aviãozinho, né? Parabéns a eles, então. É isso aí. João Roma critica aumento de ICMS, a Bahia perde competitividade. Essa é a grande questão do aumento de impostos. Além daquelas pessoas que vão pagar mais por tudo que consomem, porque esse imposto, esse ICM, ele não cai em cima do empresário, isso é ignorância. Quem paga esse 1,5% a mais em tudo é você. Na hora que compra banana, na hora que compra tudo. E por isso o negócio informal na Bahia só cresce, né? Só cresce. Você não está vendo aí as banquinhas do lado da tua casa, as banquinhas ali, tudo são pessoas que estão fora desse sistema tributário. Em vez de ser inteligente e colocar essas pessoas para dentro do sistema tributário, cobrando um imposto decente, aí a ideia é cobrar um imposto indecente, um Estado que está completamente endividado para fazer projetos que nunca fez, como o VLT, como a ponte essa que promete não vai, como essa tal fábrica que até hoje não chegou aqui, enfim. Todas essas coisas que ele diz que vai fazer e não faz, usa o seu dinheiro para fazer outras coisas ou para botar dinheiro na lata do lixo. Então, é isso que está acontecendo. Não consegue pagar suas contas, aumenta imposto. Na hora que aumenta imposto, eu vou perguntar, se você tem dinheiro para fazer um hotel, você vai construir esse hotel na Bahia ou em outro estado, se você pode escolher? Porque aqui nós não temos segurança para o teu turista, porque a gente não tem. Mão de obra minimamente qualificada, a gente também não tem, porque esse Estado não investe em segurança nem em educação. Então, assim, se nós temos um Estado que não tem uma população educada e também não tem segurança e ainda te cobra mais caro, esse é o primeiro Estado que você fala, ali eu não vou botar, né? Ali eu não vou botar, porque eu não sou maluco, o dinheiro, ele não é, assim, completamente louco a ponto de investir num estado desses. E a gente vê isso acontecer diariamente. Então, a Bahia vai perder competitividade? Vai. Tem um problema energético grave. Nós temos problemas aí de linhas de distribuição que não funcionam, tem fábrica que não pode ser instalada em lugares. Eu vou repetir vocês. Luiz Eduardo Magalhães, um dos maiores produtores de algodão do nosso país, não consegue fazer um fio desse algodão porque não tem energia suficiente para botar uma fábrica de fazer fio ali. Essa é a falta de competitividade da Bahia. Mas aí, mais caro o ICM para quem compra a roupinha lá do Ceará. É isso mesmo. E aí vai ficando cada vez mais difícil para o povo, que ganha menos, não recebe nada, não recebe educação nem segurança e ainda vai pagar mais caro. Então a Bahia vai perder competitividade mais, porque já tem uma competitividade extremamente baixa. A Bahia já foi um dos principais estados do PIB brasileiro e hoje deve ser um dos que está mais atrás. Então, imagina, só vai ficar pior. Mas esperar o quê, né? Faz o coraçãozinho e seja feliz. Há 4 anos, meu amor deixou aquela prisão injusta, diz Janja. Tá aí, vocês gostam de comentar dela? Ó, eu vou falar agora, mas vocês não recortem. O meu pai antigamente dizia assim, antigamente mesmo, assim, 20 anos atrás, dizia assim, precisamos entregar o país porque os filhos não fizeram nada. Chegamos lá. Chegamos lá.
Estamos lá agora, exatamente nesse lugar. Então, assim, comemorar o quê? Comemorar a vitória da corrupção sobre a legalidade. Comemorar a vitória de tudo que é de ruim que aconteceu voltar. Porque o establishment passou a não ganhar tanto dinheiro quanto ganhava. É um absurdo, não temos nada para comemorar. Inclusive, isso nunca deveria ter acontecido. As nossas leis não permitiam que essa pessoa tivesse saído da cadeia. Todas as coisas que fizeram ela sair foram ilegais. Ele foi descondenado. Essa pessoa deveria estar cumprindo pena. E ela está dando pena ao Brasil. Está deixando o Brasil um dos piores países do mundo. E é por isso mesmo. Eu esses dias olhei a figura, eu até ia pedir para vocês botarem para o nosso público ter acesso, né? Eu acho que a Janja deve estar esperando ser como a mulher do Ortega, sabia? Porque a mulher do Nicolás... como é que é? Daniel. Daniel, não é Ortega, é da Nicarágua, é Ortega? É, Daniel Ortega. Enfim. Ela é vice-presidente, você sabe, e agora é presidente da Suprema Corte. Mas se vocês botarem a fotinho dela aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Pega aí, quando os demônios tomam conta de um país. É o caso da Nicarágua. A mulher não é só feia, ela é uma bruxa. Me perdoem todas as bruxas maravilhosas que existem no mundo. Porque essa aí, eu vou te dizer, viu? Bota uma coisa horrível. E a Janja deve se inspirar nela, né? Então, olha o nosso futuro, né? Olha o nosso futuro. Talvez seja o mesmo da Nicarágua. Eu acho que essa esbanja, ela acha mesmo que ela é uma espécie de Eva Peron, sei lá. Eu não sei o que ela acha que ela é, mas eu sei que ela exerce um papel muito ruim nesse momento na sociedade brasileira. Muito ruim. Ela devia ficar quieta. Agora ela paga caro e recebe capa de revista e ensaio fotográfico ridículo para uma primeira-dama. Então é isso que a gente tem. Aí ela quer comemorar os 4 anos que o meu amor... Amor? A menina é uma cuidadora de idosos. Amor? Ah, fala sério, né? Amor que vai visitar na cadeia? Ai, ai. Eu acho que o meu pai estava errado. Os filhos são melhores ainda. Priscila Alcântara recebe apoio de famosos após mudar o visual e abandonar o gospel. E o diabo é a tentação, né? Em cima disso deve vir um disco, quem sabe agora ela passa a tocar funk, né? E um dia vai cantar o hino nacional. Mesmo. Então, assim, a gente precisa entender que a destruição do belo, isso que o Timóteo falou, é uma coisa muito, mas muito grave. Muito grave. Porque é atributo do feminino o belo. O arrumar, o colocar, o deixar a coisa bela, isso é do feminino, por isso que a mulher é linda, né? Então, assim, quando eu destruo o belo, eu destruo o que dentro de mim? O feminino. Essa moça agora destruiu o feminino. Daqui a pouco ela está namorando uma menina também, vocês vão ver. Porque aí ela é cooptada por essa gangue, né? Então, ela está fazendo sucesso e o cara fala, você quer fazer mais sucesso, quer ir na televisão? Você precisa mudar o visual, você precisa andar com outras pessoas. E aí o meio transforma. E transforma para isso, né? Para esse arremedo de pessoa aí, porque isso é uma coisa horrível, né? Uma mulher, né, que acaba abrindo mão do seu feminino para fazer um tipo mais andrógeno, né? Um tipo mais descolado. Eu acho uma pena. Eu nem conhecia essa moça, descobri agora, que fui apresentada nesse exato momento, que eu também não conhecia. Então, assim, eu vejo muitas meninas andando nisso, né? O belo é feminino. Quando tem uma sociedade que quer destruir o belo, ou quer dizer que o feio é belo, ela está querendo corromper. Essa que é a verdade. É corromper a sociedade, porque a sociedade precisa do belo. O belo faz parte da harmonia, como na música. O funk é uma música que só tem batida, não tem harmonia, né? Olha que importante essa palavra, harmonia. Né? Isso que a gente busca com a música. As músicas são usadas nas religiões, os mantras indianos, as músicas na igreja, a música gospel. São coisas que são feitas para trazer o quê? A harmonia. Né? E na hora que eu abro mão da harmonia e vou para a batida, para o ritmo, para o chão, eu vou para que lado? Né? Então, assim, uma pena, mas que sirva de reflexão a todas as meninas. O feminino é maravilhoso, o belo é belo, e não adianta você lacrar e fazer as pessoas quererem achar que o feio é bonito.
porque nunca isso vai acontecer. O senso estético das pessoas, ele está dentro das pessoas. Ninguém vai olhar uma coisa bizarra e achar que aquilo é bonito ou é normal, por mais que eles tentem lacrar e botar essa galera na capa das revistas. Tati, você precisa ser candidata à Prefeitura de Mata de São João. Você não vai deixar o PT entregar, aliás, eles entregarem ao PT aquela cidade, aquele município que o Gualberto suou bastante para deixar do jeito que nós conhecemos hoje, Tati Mandelli. Pois é, mas assim, acabei de receber aqui que até o partido do qual eu era afiliada, aviso vocês, não sou mais. Saiu do Republicanos? Eu saí. Bomba. Tati, olha aí, Vanessa. Ah, mas eu saí assim, você entra no site, vai ali, desfiliar, ok, desfiliei. Não, saí assim, botando boca no trombone, porque eu não... Tava na hora, parabéns, aplausos para ela. Mas eu, assim, não sairia candidata mais. Diz que o Republicanos agora vai dar uma entrevista apoiando o PT lá, pior ainda, né? Ixi! Acabamos de receber aqui, a Rebeca veio me chuchuchar aqui no meu ouvido. Olha aí, rapaz. E assim, tudo, ao que tudo indica, o líder do Republicanos ali vai apoiar o candidato do PT. Então, a situação vai ficando complicada ali em Mata de São João, mas eu ainda tenho fé que o Gualberto sabe o que faz, se ele está dizendo que esse é o grande candidato, então vamos tentar ajudar. O grande candidato é o dele contra o PT, não é que o PT é o candidato dele. Ele tem o cidadão lá, que acho que é o vice-prefeito atual, né? Exatamente. Ele é o candidato lá do João Gualberto, que não será candidato à reeleição. Eu gostaria de agradecer você, nossa querida futura prefeita de Mata de São João, Tati Mandelli. Tati, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Timóteo. Obrigada à nossa audiência maravilhosa. E terça-feira que vem eu volto para ficar com vocês aqui um pouquinho, hein, antes de viajar.